Natália Beauty está envolvida em mais uma polêmica. Sim. Natália Beauty, que é aquela querida que ficou famosa por fazer sobrancelha de 7 milhões de reais, sei lá, todo dia eu nunca vi alguma coisa que valoriza mais do que a sobrancelha da Natália Beauty. Porque todo mês ela aumenta, acho que já foi 4, 6, 7, 11. Hoje já deve estar mais valioso que o ouro, né? Tá assim, que todo dia, todo mês é mais cara essa sobrancelha dela. Hoje ela nem faz mais, hoje ela só vende curso mesmo, eu acho. Mas a Natália Beauty tá numa polêmica, porque ela tem um curso, né, chamado Moonshot, é isso? Tá até aqui, ó. Moonshot Club. Estou feliz em apresentar para você esse programa que é o único no mercado e fruto de anos de trabalho e planejamento. O Moonshot Club é o programa de aceleração é meu programa de aceleração de negócios, com duração de 12 meses. E aí aqui tem todos os detalhes aqui. Dentro da estratégia de curso da pandemia, que hoje em dia já está meio defasada, porque hoje em dia quase ninguém mais compra curso. Primeiro que as pessoas hoje trabalham, voltaram a achar, voltaram a pensar que talvez o mundo não vá acabar, como as pessoas achavam que ia acabar a pandemia e que nunca mais ninguém ia sair de casa. Muita gente comprou curso para tentar virar alguma coisa da internet, né? Porque todo mundo se fudeu muito durante a pandemia. O pessoal que não trabalhava com a internet principalmente, e aí muita gente vendeu curso, então foi a época de arrombar de vender curso. A galera, muita gente que você conhece hoje aí na internet, ficou milionária, virou influenciadora na pandemia vendendo curso, prometendo um sucesso que nem a própria pessoa conseguiu. Muita gente, inclusive, ficou milionário vendendo curso sobre vender curso. Né? Vocês já sabem disso, nem preciso dizer. Mas é o que acontece, é o que aconteceu bastante durante a pandemia. Nessa escala, né, de produto abre carteira, produto não sei o quê, produto de R$2.000, a mentoria é o máximo, né? Porque é o momento onde você vai lá ter a atenção da pessoa, né? Então tá. É mentoria que chamam também de, como é que é o nome? Power... sei lá, gente. Então a Natália tem esse negócio aqui que vai acelerar o negócio das pessoas. Vai ensinar as pessoas a aumentarem o preço bastante das coisas. E a Natália, vocês sabem muito bem que a Natália ela é super, super, super focada em crescer em cima da polêmica, que também é uma outra estratégia muito conhecida por uma parte de um estilo de influenciador. Vamos colocar assim? É até influenciador que às vezes chega à presidência da República. Mas é um estilo de crescimento que, inclusive, dá muito certo, tá? Recomendo aí, quem quiser, só crescer em cima da polêmica. E aí depois qualquer coisa você faz um rebrand. Mas às vezes, hoje em dia nem precisa mais de rebrand, não. Hoje em dia você pode continuar crescendo em cima da polêmica mesmo, tá? E aí, o que aconteceu? Essa médica aqui, ó, biomédica, doutora Naher Hayani, ela foi participar de um desses encontros Herbalife, que é um encontro que eles fazem, que é toda uma pirotecnia, um show, não sei o quê, para você querer pagar o curso. Moonshot. E aí, Natália, né, que é essa aqui, né, Natália Beauty, não gostou muito da pergunta que foi feita. Aqui tem um Instagram que, inclusive, nem sei se é Instagram oficial, não é possível que seja, porque é tão esquisito. Mas tudo bem. Aí aqui, ó, tem a pergunta que foi feita. Só preciso estar com o microfone na mão. Perfeito. Boa noite. Vou fazer uma pergunta um tanto quanto capciosa. Boa, eu gosto dessa. Hoje O cara gosta, a Natália nem tanto. Existem muitos profissionais que oferecem mentoria, né? Profissionais, inclusive, tão grandes quanto a Natália Beauty. Eu queria saber o que vocês têm de tão diferencial, de tão especial, né? Para oferecer para as pessoas, né? No caso, para mim, que faz diferença, que vai mudar. O que tem de... a minha opinião, assim, eu não senti ainda aquele brilho, aquele desejo, né, que inclusive é o que vocês prometem ensinar pra gente. Eu preciso entender esse brilho. O que tem de diferente? O que vocês oferecem pra gente
que faz vocês tão diferentes dos demais? Porque hoje nós temos muitas opções no mercado, né? Cara, adorei sua pergunta. Parabéns. Como é que é o seu nome? Naie. Qual? Naie. Naí. É curioso você ver a diferença de resposta do cara, que também faz a tal da a mastermind, é isso que eu queria dizer. O cara e a Natália Beauty, tá? Ele começa, você vê que ele elogia a pergunta dela, que ele acolhe a pergunta dela. E, gente, de novo, assim, ninguém aqui é santo, santo no sentido de existem 1 milhão de técnicas por trás disso que está acontecendo, tanto da maneira de responder, da maneira de abrir e da maneira de fazer esse tipo de evento. Porque uma coisa de um ticket médio tão alto, eu acho que esse treco custa mais de 10 mil reais, se eu não me engano, esse moonshot, participar da aceleração. Então, você precisa fazer com que a pessoa saia do racional e entre no emocional. E também que a pessoa se sinta compelida emocionalmente a gastar esse dinheiro por ela acreditar que aquilo vai mudar a vida dela. E é por isso que precisa de um show de pirotecnia, porque a pirotecnia, ela se utiliza exatamente da mesma estratégia do êxtase religioso. Não faz muita diferença. E não é por acaso, não é por acaso que hoje igrejas como o que a gente chama de igreja de parede preta, se utiliza desse êxtase religioso, que é música alta, muita gente se emocionando ao mesmo tempo. O poder do grupo para o ser humano, o poder da maquiagem para uma mulher, o poder do grupo para o ser humano, ele é uma coisa muito forte. Então, mesmo você sendo extremamente que você não acredite naquilo, né? Você, estando num lugar onde tem muita gente se emocionando, a chance de você se emocionar junto é alta. Por isso que esses eventos, eles são uhul, bate palma, show, música, luz, porque o êxtase faz as pessoas saírem do lugar racional e irem para o lugar emocional. E no emocional, as pessoas são muito mais fáceis de serem, de serem empurradas a fazer algum tipo de decisão e não pensar: "Caraca, será que eu tenho esse dinheiro todo? Será que isso vai fazer alguma diferença? Será que, na verdade, esse curso não é mais eu vendo um case muito específico e muito localizado de uma pessoa que talvez se ela não fosse quem ela era, se ela não tivesse as amizades que ela tinha, se ela não tivesse no local onde ela estava, se a sorte não tivesse sorrido para ela em algum lugar, ela não teria conseguido fazer exatamente o que ela fez? Será que ela está hoje", e aqui eu estou falando isso em geral, será que muitos cursos não vendem frivolidades e deixam de fora o que realmente fez aquela pessoa ter sucesso? Sabe aquela história de qual é a rotina da manhã do Steve Jobs? E aí as pessoas vão lá e começam a comer só maçã, porque o Steve Jobs comia só maçã. Começa a acordar às 5 horas da manhã e meditar, porque ele fazia. Como se comer maçã e meditar às 5 horas da manhã fossem o que fez o Steve Jobs chegar onde ele chegou. As pessoas, elas querem uma rotina, um script de como se tornar o Steve Jobs. E aí elas começam a emular a vida do Steve Jobs como se aquilo fosse o que tivesse levado o Steve Jobs a chegar onde chegou. E não, não foi isso. Mas muitas vezes esses cursos, eles têm muito a ver com isso. E eles também têm uma dificuldade de perceber que a maneira de você fazer é aquilo que eu falo o tempo inteiro. Você quer você quer fazer uma estratégia de redes sociais para sua marca? Se você colocar uma coisa misteriosa nos stories, se você for a Anitta e colocar um stories todo laranja, sem nada, as pessoas vão ficar: "Ué, por que a Anitta está botando um stories laranja?" Vai sair na página de fofoca, vai sair aqui, vão começar a criar teoria, vão começar isso, vão começar aquilo. Se você, doutora fulaninha de tal, coloca um stories laranja, as pessoas vão achar que você sentou em cima do seu telefone. Ninguém vai estar preocupada de saber qual é a grande coisa que você vai lançar, porque ninguém nem entendeu o que está acontecendo. Então, assim, estratégias, o script não funciona igual para todo mundo. O script muitas vezes é localizado num tempo, num local, num networking, muita coisa. Então, muitas vezes esses cursos, eles acabam ensinando a frivolidade
E não sei o que tem nesse curso, tá? De verdade, não sei. E tenho certeza também, tem uma outra coisa que eu também preciso fazer esse parênteses. Eu tenho certeza também que a Natália é muito competente no que ela faz. E pode ser que ela ensine coisas muito boas no curso, ok? Mas a gente sabe que essas técnicas, elas são técnicas que... não acho que só a utilização da técnica em si é uma coisa antiética, não acho, mas existe ali uma preocupação de você usar os tais dos gatilhos mentais para fazer as pessoas entrarem numa situação. Só que eu acho que tem outras técnicas aqui que aí eu já acho um pouquinho mais problemáticas, e é isso que eu quero falar. Vai. Aí, Isso. aí, vamos lá. Eu também vou ser muito sincero. Perfeito. Que é importante, Gosto de sinceridade. né? Tá, primeiro, dentro do nosso meio, do nosso tamanho, não existe alguém tão grande quanto a gente. Você tá enganado. Não tem. Fatura o que a gente fatura, o que faz o que a gente faz, não tem. Não tem. Hoje, no nosso setor, nós somos os maiores. Nós vamos faturar esse ano 150 milhões. Então não tem. Não tem. Pode falar. Esse é o primeiro ponto. Não E tem. a pessoa? Não tem. Não, eu Se tiver alguém, você pode falar. Não tem. Não tem. Perfeito. Não tem. Não, Não, talvez seja no meu nicho, então Talvez, então, é a eu questão... falo Na minha área. Qual é o seu nível? Eu sou biomédica. Não tem. Na área de harmonização, na área... Harmonização? Pode trazer. Só se for indústria. Ah, beleza. Indústria ok. Tá, ok. Seu ponto. Uhum. Mas ok. Vai Segundo ponto. Não, segundo Não ponto. é pra você. Segundo ponto. Não quero. Você do meu grupo. Não quero. Eu não sei se tá dando para entender. O cara tá respondendo e a Natália tá no fundo falando assim, quem é que fatura mais? Quem é? Ela fala, quando ela é minha biomédica, ela fala, tá todo mundo quebrado, todo mundo fodido. A Natália, ela quer mostrar que ela é bem sucedida e o diferencial dela é ser bem sucedida. E é aquela história, né, gente? Vender bastante não é exatamente o diferencial, porque, de novo, tem o diferencial do curso, né? Por que é que eu compraria o seu curso? Qual é o diferencial do seu curso em relação a tantos outros? E aí a justificativa vai ser porque eu vendo pra caralho, porque eu sou muito bem sucedida. Isso não faz um bom curso. Isso faz com que você venda pra caralho, porque, de novo, se você é filha de fulano, não tô dizendo que aqui é o caso, tá? Se você tem uma situação, um contexto extremamente favorável a você, ou você... E eu sei que a Natália, eu nem sei, a Natália, até onde eu sei, começou... Ela era meio fodida no início mesmo. E realmente, a Natália tem os seus louros, tá, gente? De novo, vocês sempre vão me ver sendo bem justa com isso. Eu acho que a Natália tem seus louros de chegar onde chegou. Mas, quando você chega num determinado lugar e aonde aquilo vai crescendo, o contexto, nem sempre você fazendo um curso, aquilo ali vai fazer com que você cresça igual. Então, até porque, gente, se todo mundo que se inscrevesse no curso dela fosse extremamente bem sucedido, a Natália não vendia mais curso mas em lugar nenhum, né? Se tivesse uma fórmula ali de fazer negócio, então não é bem por aí. Só que aí, gente, eu acho que assim, ela... Então, no fundo, a Natália tá ali falando, não quero, não é pra você. Eu acho sim, e aí eu vou fazer aqui uma pontuação que talvez não gostem, mas eu acho sim que tem uma pimenta na pergunta dessa doutora, tá? Eu acho que talvez ela não soube se comunicar direito, mas tem sim uma certa provocação na pergunta dela. Eu não acho que gente, olha só, sendo bem sincera, eu ainda não entendi se isso é pra mim, eu não entendi ainda se faz sentido pra mim. Eu acho que assim, pô, legal o curso e tudo mais, legal a mentoria, mas eu não tô sentindo ainda que faz... Por quê? Qual é o diferencial? Não sei o quê. Eu sinto que tem uma malícia na pergunta dela. E talvez seja por isso que a Natália não tenha gostado e tenha agido dessa maneira. Mas ainda assim, muita gente vai achar que é uma falta de capacidade, de inteligência emocional da Natália fazer o que ela fez. Aqui tem a resposta. Tem outro vídeo mostrando a resposta. Foi só uma pergunta. Eu achei que você fosse responder com sinceridade. Não gostei. É meu direito. Você não vai ser bem-vinda no meu grupo. Perfeito. Vamos lá. Mais Aí ela fala, meu direito, não gostei da sua pergunta, você não vai ser bem-vindo. Aí aqui, ó, tem o outro lá. Naie. Vamos lá. Eu também vou ser muito sincero. Acho que é importante.
sinceridade. Tá. Primeiro, dentro do nosso meio, do nosso tamanho, não existe alguém tão grande quanto a gente. Você tá enganado. Pelo que eu tô entendendo também, é um outro curso que ela vende, o tal do Power, não sei o quê. Mas isso não faz diferença. Não tem. Que fatura o que a gente fatura, que faz o que a gente faz, não tem. Não tem. Hoje, no nosso setor, nós somos os maiores. Nós vamos faturar esse ano 150 milhões. Então não tem. Não tem. Pode falar. Esse é o primeiro ponto. Não Quem tem. é a pessoa? Não tem. Se tiver alguém, você pode falar. Você não tem. Não tem. Só que Não tem. Não, só tô... causar. Não, talvez seja no meu nicho. Então, Talvez, então, mas já falou na minha área. Posso? Só quis causar. Foi o que a Natália falou. eu sou biomédica. Não tem. Na área de harmonização, na área Pode Harmonização? Ah, entendi. Pode trazer. Só Todo mundo se quebrado. for indústria. Mas beleza, indústria ok. Seu ponto. Mas ok, mas Segundo eu acho ponto. que Não, segundo Não ponto. é pra você. Segundo Não ponto. quero. Você no meu grupo, não quero. tudo bem. Obrigada. Foi só uma... Ok, Achei eu que não você quero. fosse Achei prepotente, você não quero. Não gostei. É meu direito. Você não vai ser bem-vinda no meu grupo. Cara, adorei sua pergunta. Parabéns. Como é que é seu nome? Aí, É até curioso quando o vídeo repete, né? Porque ele tá, nossa, muito obrigado, adorei sua pergunta. Porque, gente, no roteiro básico que essa galera criou, né? Existe uma parte que chama vencer as objeções. Que é, e isso é uma coisa básica, tá? Assim, isso é um manual de venda meio básico, que é, você já tem que começar uma venda sabendo quais são as dificuldades que o seu cliente vai colocar. E você já tem que estar preparado para responder. Uma delas é, eu não preciso desse negócio. Será que esse negócio é para mim mesmo? Será que vale isso tudo que vocês estão vendendo? Será que eu me encaixo? Será que eu vou conseguir colocar isso? Então, são várias objeções que a pessoa, na hora de comprar, ela vai ter. E você, como um bom vendedor, você já vai saber contornar essas objeções. E aí tem 1 milhão de técnicas, gatilhos e não sei o quê. Olha, é o famoso não venda o prego, né? Venda o buraco na parede. Tem 1 milhão de coisas aí que faz com que você, como um bom vendedor, já tem que estar preparado para contornar as objeções. Só que o problema aqui é que existe um outro nível, um pouco mais subterrâneo, de formas de venda. E aqui, esse aqui é o que eu essa técnica aqui da Natália, que as pessoas elas estão eu tô adiantando um pouco o papo, né? Eu queria... Vamos ouvir outras opiniões. Esse vídeo ela postou logo depois. Eu preciso falar pra vocês uma situação que é um pouco bem chata, na verdade. É uma coisa que tá... Eu nem sei se eu vou ter coragem de postar esse vídeo. Mas... eu preciso realmente falar. Eu fui convidada para participar de um evento que eu queria muito participar, porque para mim mostrava crescimento, aprendizagem, não sei. Mas infelizmente a pergunta que eu fiz na hora errada, não sei, talvez da forma errada, mas em nenhum momento eu tive a intenção de ser desrespeitosa ou de afrontar, mas é que realmente era uma dúvida que era minha e talvez pudesse ser de outras pessoas. E enfim, eu simplesmente fiz uma pergunta básica. Clientes já me perguntam isso e eu sempre gosto de falar, né, para os meus clientes do meu diferencial, do meu trabalho, do que eu posso oferecer, né? E eu fiz uma mesma pergunta porque estava vendo uma venda, né, de um produto no local. E é um produto que talvez para a pessoa que estivesse vendendo, o valor não fosse tão significativo. Mas para mim um valor entre 7 e 20 mil reais. E eu não senti, assim, segurança, né, desejo de... Como é um valor muito alto para as pessoas, e normalmente a pessoa que está buscando isso, ela está quebrada, está fodida, não está conseguindo aumentar o treco dela, então
É um comprometimento muito alto alguém colocar 20 mil reais num curso, porque esse 20 mil reais, pelo menos, no mínimo, tem que voltar. E você não sabe se vai voltar. E quando você passa a convencer a pessoa pelo show, pela pirotecnia, pela emoção, a chance da pessoa se arrepender na frente é muito grande, gente. Porque quando ela cair na real e ver aquele dinheiro saindo da conta dela, e ela perceber que talvez aquele dinheiro não volte, e aí você cria toda, e aí é onde eu quero entrar, que você cria toda essa experiência de grupo, você... Eu acho que durante muito tempo a galera se acostumou, e aí com esse negócio de venda de curso e pandemia e tudo mais, óbvio que isso não foi inventado na pandemia, mas na pandemia cresceu muito. É muito mais importante o pré do que o pós. Porque o pós... E aí por que também muita gente parou de comprar curso? Gente, que o ChatGPT dá a mesma coisa que o curso dá. Porque a verdade é que muitos cursos, eles não têm nada de novo. Os cursos, eles são um compilado de coisas que já estão de graça na internet. Até porque o que realmente fez aquela pessoa chegar até ali, muito provavelmente não dá para ensinar num curso. Porque é o contato que ela teve com alguém, é o fornecedor que ela conseguiu, não sei, entendeu? São coisas que não dá para vender num curso. Então, muita gente acaba entrando nessa, só que aí entra o custo afundado, que já botei 20 mil reais nesse curso, eu não vou reclamar. Eu também tenho a relação com a influenciadora que eu identifico, que eu gosto demais. Então eu amo a Natália Beauty, então tudo que ela fizer eu vou achar o máximo. Então só o fato, gente, dela estar ali é quase como se você estivesse pagando para ver a Madonna, entendeu? Você tá pagando para ter contato, para aquela pessoa que você admira te dar uma migalha de coisa. E isso já vale uns 20 mil reais na cabeça de algumas pessoas. Então essas pessoas, elas vão criando motivações para fazer com que aquele dinheiro, com que o gasto daquele dinheiro não doa. Mesmo que no final pode ser que ela não consiga faturar. E aí a Natália, inclusive, respondeu ela aqui mostrando o faturamento de um monte de gente, que seria esse o grande diferencial dela. O que a gente sabe que um curso bem entregue não é um diferencial, é só uma obrigação. Se você entrega um curso que não muda nada a vida das pessoas, por que você está fazendo o curso, né? Mas vamos terminar aqui. Para o produto de adquirir, né? Que era uma mentoria. E eu não vou falar nomes aqui, eu não importa também, não faz diferença, porque independente do que a gente carrega no bolso, independente disso, nós somos todos filhos de Deus e seres humanos. Mas isso me deixou muito triste, porque eu me senti muito constrangida. Eu falei abertamente a minha pergunta, inocentemente, e não esperava a resposta daquela forma. E assim, como se não bastasse, né? Meu rosto estava exposto na tela para todo mundo ver quem estava fazendo a pergunta, e ainda eu fui conduzida a falar o meu nome, né? E muita gente ali, né? Algumas pessoas, na verdade, me conhecem, né? Pessoas do qual eu tenho amizade, conheci nesse ramo da estética. E eu fiz uma pergunta, inclusive, né? Pra mim foi uma pergunta simples. Se ofendeu, eu não quis, né? Que ofendesse. Mas a forma como foi me dada essa resposta, eu acho que tinha jeitos melhores e menos constrangedores, assim, de responder. Ninguém é obrigado a responder nada pra ninguém. Responde se quiser. Mas existem formas mais elegantes, menos constrangedoras, né? Eu me senti muito, muito constrangida. A forma como as pessoas me olharam depois. Então, assim, gente, me perdoe pelo vídeo, me perdoe as pessoas que estavam presentes nesse evento. Se acharam que eu quis, de alguma forma, ofender o palestrante, enfim. Não foi essa a minha intenção, não foi esse o meu objetivo. Eu não vim com esse intuito, eu fui convidada. E eu fiquei muito feliz pelo convite, muito mesmo, porque quem me conhece sabe que eu amo conhecer, amo aprender, eu amo estudar. Então, me perdoem de verdade, eu não tive interesse, nem intenção disso. Como eu disse, eu nem sei se eu vou conseguir postar isso, né? Durante todo o tempo eu
Eu postei um evento que estava incrível. Né? Eu realmente senti assim que precisava saber um pouco mais dessa mentoria, que para mim não foi esclarecedora. Cada pessoa entende de um jeito e então é isso, gente. É isso que eu tenho para dizer para vocês sobre o término desse evento. Não foi uma experiência boa para mim. Simplesmente expulsou Aqui tem uma treta, mas eu não queria botar tudo, chegou até não. Dentro do nosso meio, nosso Porque a gente já viu. Tem um pedacinho aqui que mostra. ver o post da Natália, gente, as pessoas estão criticando muito essa atitude dela. Uma pergunta super inteligente que serviria de gancho para eles falarem profundamente do seu produto, como se tivesse convencer o cliente que seria mais um ensinamento às mentoradas e a mulher daí esse chilique todo. Gente, mas vocês também não aprendem, né? Basta a pessoa fazer um show pirotécnico que você já cai na lábia. Nunca diminua seu sonho, diminua os outros. A Natália, gente, ela não se pronunciou sobre esse assunto. Essa situação toda aconteceu há 2 dias atrás e hoje ela gravou esse vídeo dizendo, tá vendo, gente? Hoje todo mundo já esqueceu. É o que eu falo, não se distraiam, nada abala. É um pouquinho com umas coisas, depois volta pro foco. E vocês veem, coisa dura um dia, já passou. Não passou ainda não, viu, Natália? Inclusive, viralizou esse vídeo aqui de uma outra garota que estava presente nessa mentoria da Natália, que só confirmou que a Naê tinha questionado a Natália ao vivo. Eu realmente esperava muito mais, esperava uma entrega, uma experiência totalmente diferente, que não aconteceu. Mas e aí, gente, o que vocês acharam? Já comente aí, não deixe de me... Gente do céu, vocês viram essa polêmica aqui? Só isso que eu queria pegar esse pedacinho. Mas. Nossa, tá muito bem. Queria pegar só esse pedacinho da Natália falando ali sobre o coisa. Vamos colocar algumas opiniões aqui, mas depois eu falo da parte nos que eu stories não e deu a entender que Aqui, esse aqui são os stories. A Marcela fez os stories que a Natália fez ontem, eu acho. a Acho Natália que tá no ar Bill até se agora. pronunciou ali agora há pouco nos stories e deu a entender que ela continua achando a pergunta da Naê maldosa e também idiota. Pra quem não tá entendendo, no vídeo anterior eu expliquei, né, o babado envolvendo a Natália Beauty, que uma moça foi lá e perguntou pra ela qual que era o diferencial da empresa, no caso da mentoria dela, que tinha outras mentorias iguais a ela, né, e ela queria saber o que ela tinha de diferente, que o brilho não tinha surgido ainda. Natália não gostou da pergunta e falou que não queria ela no grupo. Aí agora há pouco a Natália Beauty postou isso, todo mundo quer saber meus diferenciais, certo? E aí ela foi postando vários prints de meninas, né, mulheres que conseguiram fazer a mentoria dela e que deram um upgrade no negócio. Aqui as meninas falando, né, que o mês ela fez um dobro de dinheiro, que as aulas foram muito boas. Enfim, ó, vários e vários prints sobre isso. Aí ela postou esse print de uma seguidora falando o seguinte: foi extraordinário, eu amei. A Natália, gente, assim como a gente, se irrita com perguntas maldosas e idiotas. Acho que naquela... Então, eu acho que tem esse lugar da Natália pode ter achado que a pergunta foi maldosa. Eu acho, sim, que tem uma pimenta na pergunta. Acho, sim. Mas... a verdade, gente, é que assim, tem pessoas que são tão leigas às vezes nas coisas, ou realmente são leigas, e eu nem falo isso de uma forma negativa não, tá? Tem muitas pessoas que são leigas, que começaram... Bem, é só ver o Pesadelo na Cozinha aí, você vê a quantidade de gente que começa restaurante sem ter a menor ideia do que tá fazendo. Eu tô viciado... Ai, gente, eu tô viciada num treco. Que tem até a ver com esse assunto. Tem um... Você sabia que existe um Pesadelo na Cozinha nos Estados Unidos, que é só de salão de beleza, que chama Tabitha Takes Over. E eu não sei o que aconteceu, mas estão subindo todos os episódios dessa série no YouTube. Então tem, tipo assim, 5 temporadas da Tabitha. Como é que é? I'm tough, I'm talented, I'm taking over. É maravilhosa. Procurem. Eu não sei se tem legenda em português, mas assim, procurem, é muito bom. Imagina, um pesadelo na cozinha só de salão de beleza. Tá? E aí, esse então é demais, que a quantidade de gente que começa a fazer um salão só porque, eu gosto de fazer escova. Gosto de fazer escova, não de eu fazer, mas de fazer em mim, entendeu? Sabe aquela história? E aí eu resolvi abrir um salão de beleza. Muita gente é assim. Então, quando você sabe muito pouco, o básico já muda muito o seu negócio. Muito. E aí, realmente, se você não sabe nada sobre um assunto, vá buscar uma especialização, porque pode ser que isso mude a sua vida. Então, óbvio que dentre 100 pessoas, sei lá, que fazem um curso desse por ano, mas 50 pelo menos vão ter uma melhoria, porque você vai falar assim, olha, querida, não pode cagar no meio da sala. E a pessoa fala, não sabia que não pode cagar no meio da sala. E de repente as pessoas elas passam aí no salão porque não tem cocô no meio da sala. Sabe, esse nível. Quando você chega num nível um pouco mais alto, ou você já tem um tempo já de carreira, ou você entende do negócio, e você está buscando um treco que é acima, muitas vezes esses cursos eles não vão te dar nada.
E é por isso que esses masterminds são tão importantes, porque o que é o mais importante de um mastermind dessa galera que vende? Não é o conteúdo, é o networking. Você paga para estar junto de pessoas muito ricas e muito famosas que vão te ajudar a dar uma abertura para o negócio. E por que é tão perigoso quando esse discurso se alia à igreja? Porque hoje muitas igrejas crescem pelo networking também. Que é a mesma lógica da maçonaria durante muito tempo, que é a mesma lógica de vários grupos sociais. Que não é sobre o conteúdo. Você não está pagando para a fulana de tal te ensinar a vender mais. Você está pagando para poder ir em lugares aonde outras pessoas podem abrir portas para você. E tem muito núcleo de igreja hoje em dia fazendo exatamente a mesma coisa. E não é por acaso que a igreja hoje em dia é uma igreja de parede preta, porque ela tem a mesma lógica do empreendedor de palco. Porque ela está vendendo ali, e aí a igreja, quando mistura a teoria da prosperidade, né, e por isso que ela bota a parede preta, por isso que ela bota a gente cantando, por isso que não sei o quê, porque no final das contas é sobre, você quer prosperar o seu negócio? Pague 50 mil no meu curso. Você quer prosperar no meu negócio? Entre para minha igreja. Tudo está conectado. E não é por acaso que todos esses influenciadores, empreendedores de palco hoje são evangélicos. Não é por acaso. E é por isso que tanto evangélico raiz, e de novo, isso aqui não é uma crítica à religião, muito pelo contrário, por isso que muito evangélico raiz tem pavor dessa igreja de palco que se tornou. Pavor. Você pega um presbiteriano, um batista, um protestante, não sei o quê, e o cara fica vendo o que está se construindo em cima hoje em dia dessa igreja de palco, desse empreendedor de palco religioso, e vê a misturada que está se fazendo para enriquecer as pessoas. Enriquecer um grupo bem específico de pessoas, né? E não é por acaso que Deus não sai da boca dessas pessoas. Não é por acaso. Tá tudo conectado na mesma história. É tudo sobre dar acesso a um seleto grupo de pessoas que realmente vão abrir. E, gente, sabe qual é o pior dessa história? Ou melhor, sei lá, é que realmente se você pagar um treco desse de 50 mil reais, de 100 mil reais, se você entrar para a igreja certa, pode ser que seu negócio fique... Pode ser que melhore pra caralho. Real. Porque o contato faz toda a diferença, gente. Networking faz toda a diferença na sua vida. Faz toda a diferença. Então, assim, mas é isso. Eu acho que até eu ia falar de outro assunto, mas eu me desfoquei aqui. Perdão, né? Desculpa. Vai. Na hora da noite, depois de entregar tudo de maravilhoso e o meu melhor, eu faria o mesmo. Então foi incrível e sensacional. Adorei, Natália. E aí a Natália postou o seguinte: eu tô recebendo muita mensagem de quem tava lá no evento e não quem viu o corte de 1 minuto e resolveu me atacar. Contexto, errei. Ela também postou esse outro print de seguidor, eu vou ler uma parte aqui pra vocês. Eu entendi que a pergunta dela seria legal até a parte que ela fala que queria... Ela também postou esse outro print de uma outra seguidora que eu vou pegar um trecho aqui pra vocês. Eu entendi que a pergunta... Esse negócio do contexto é rei, na verdade, vem de uma outra frase que, na verdade, diz que conteúdo é rei, o contexto é rainha. A Natália acho que misturou um pouco. A pergunta dela seria legal até a parte A, porque ela queria te humilhar falando sobre brilho. Ela queria te desconcertar. Pô, a pessoa vai nos seus eventos sem te conhecer, sem conhecer seu trabalho. Porque, gente, a Anaia perguntou pra ela, né, falando que qual que era o diferencial e que ela ainda não tinha sentido um brilho, uma coisa pra ter mentoria. E aí ela queria saber qual que era o diferencial pra ter esse brilho. E aí ela colocou embaixo, Natália: essa me conhece, eu preciso proteger meu grupo. Esse outro comentário de uma seguidora dela. Atenção a isso. Eu acho que nem vai dar tempo de eu botar algumas opiniões aqui, porque eu tenho muita coisa ainda pra falar sobre esse assunto. Atenção a isso. Eu preciso proteger o meu grupo. Isso aqui, esses stories, são os stories que a própria Natália postou. Tá? Isso aqui, gente, não é a Natália se defendendo, e tem muita gente dando opinião falando isso. Ah, a Natália não foi burra emocionalmente, sabe? Não soube não sei o que, não soube isso. Isso aqui é estratégia. A resposta da Natália não foi um desequilíbrio no palco, não, gente. A resposta da Natália não é desequilíbrio, a resposta da Natália é estratégia. E a maneira que ela se posiciona é estratégica. E vou te falar uma coisa, dá certo pra caralho. Ela afirma que a Anaia não pagou R$1 pra estar ali, como essa seguidora pagou 1.500. Olha só, vocês passaram o dia inteiro ensinando ferramenta muito fácil pra qualquer pessoa conseguir melhorar seu empreendimento. Seu esposo foi extremamente técnico e entregou ouro em um dia.
Ela coloca o seguinte: a pessoa tá ali o dia inteiro e às 19h45 me faz uma pergunta começando com pessoas até maiores que vocês. Fazendo e falando que não brilhou os olhos dela e perguntando o que vocês têm mais pra oferecer a ela. Gente, a pergunta da Naia não foi exatamente assim, tá? Se vocês forem lá no vídeo da Naia, vão ver que ela não falou desse jeito. Hoje existem muitos profissionais que oferecem mentoria, né? Profissionais, inclusive, tão grandes quanto a Natália Bill. E eu queria saber o que vocês têm de tão diferencial, de tão especial, né? Para oferecer para as pessoas, né? No caso, para mim, que faz diferença, que vai mudar. O que tem de... a minha opinião, assim, eu não senti ainda aquele brilho, aquele desejo, né? Que, inclusive, é o que vocês prometem ensinar pra gente. Eu preciso entender esse brilho. O que tem de diferente? O que vocês oferecem pra gente que faz vocês tão diferentes dos demais? Mas enfim, tiveram muita paciência porque ela devia estar querendo causar mesmo pra lacrar depois. Porque eu com TDAH entendi perfeitamente como o curso funciona. E fala que foi um desrespeito naquela hora do dia ela ainda não ter entendido e questionado o que ia agregar pra ela. E que a Natália fez o certo, que quer debochar e aparecer já sabe demais. E a Natália colocou: quem me julgou, leia isso e me responda aqui como você reagiria, diga pra mim. E disse que tá recebendo muita mensagem de apoio de quem realmente estava lá e que tá até assustada como que essa atitude foi de caso pensado. E disse que não tá brava não, porque se ela tivesse visto apenas um corte, ela também estaria com raiva dela, mas o tempo mostra o tempo e o resultado. Mas é isso, gente, qualquer atualização eu trago pra vocês. A Natália Beauty meio que... Não vai dar tempo de eu mostrar as opiniões. Porque o que eu quero falar sobre esse assunto? Que essa estratégia... eu estava falando, né, dos níveis de estratégia que as pessoas têm. Uma delas, que talvez seja uma importante, é essa de você já mapear quais são as objeções da pessoa que você vai vender o curso, e você já pensar. Então você acha que a Natália não sabe responder essa pergunta? Quais são os meus diferenciais? Porque é isso, o diferencial dela, ela não importa o diferencial dela. O diferencial dela é: você, querida, bem-sucedida, você é do meu grupo. Se você não é do meu grupo, você é fracassada. Porque aqui entra no outro nível de venda, que é a venda, e aqui essa Naê, né? Eu já esqueci como é que fala o nome dela, desculpa. É a estratégia que eu gosto de chamar de estratégia boi de piranha. Vocês sabem por que é essa expressão boi de piranha, né? Então, quando o cara tava lá, o pastor, nem sei como é que é o nome, né? O cara que cuida do gado, se ele precisa atravessar um rio, e esse rio tá cheio de piranha, as piranhas elas vão matar os bois. E aí como que ele faz? Ele escolhe o boi mais fraquinho, mais velhinho, mais não sei o que, etc. Joga no rio antes, as piranhas vão lá e avançam em cima desse boi, e aí ele consegue fazer com que outros bois consigam passar, enquanto as piranhas estão focadas em matar um boi só. Por isso que a gente fala que as pessoas são boi de piranha, que é a pessoa que é meio... que é o bode expiatório. É a mesma coisa, né? O bode de piranha, o bode expiatório é a mesma coisa. Por que eu acho que essa estratégia, eu chamo essa estratégia de boi de piranha? Porque existe uma força muito grande social, que é a força do grupo, que eu já falei aqui pra vocês. A força do grupo quanto mais você tá dentro... as pessoas elas têm muito medo de serem expostas socialmente. Muito medo. Tem muito medo de serem taxadas como alguém que não faz parte de um grupo. Por quê? Desde sempre, o ser humano precisou de grupos para sobreviver. Se a gente vive numa tribo, no meio da selva, se você é dado como uma persona não grata dentro do seu grupo, e você for alijado do seu grupo, você vai ficar para morrer. Então a gente a nossa cabecinha tem muito medo de ser vista como uma pessoa que não faz parte de um grupo. Então, a gente faz de tudo para permanecer naquele grupo. O que é que essa estratégia faz? Essa estratégia faz a criação de um inimigo em comum. O inimigo em comum, e não, assim, nada disso diferencia de você construir a imagem do capeta, tá? Nada, nada. Porque se tem alguma coisa que junta um grupo, não são as coisas que aquele grupo ama. Se você quer fortalecer um grupo, você não vai fortalecer através do amor, você vai fortalecer através do ódio. Você vai fortalecer o grupo, todo grupo se fortalece quando cria inimigos em comum. Então se todo mundo dentro daquele grupo sabe exatamente quem eles odeiam, quem eles rejeitam, quem não faz parte do grupo, melhor, porque esse grupo vai ficar cada vez mais coeso. Quando a Natália faz um post falando que botaram uma macumba na frente da loja dela, ela está criando um inimigo em comum, que é a pessoa que inveja, o macumbeiro, e aí no final tem a ver com intolerância religiosa, ponto. Vocês não sabem dessa história, vão procurar.
Eu até já fiz, inclusive, vídeo aqui no canal sobre isso, na época que ela fez isso, né? Que ela fez um post falando que botaram uma macumba na frente da loja dela. Quando ela cria esse inimigo em comum, que é o invejoso, é o fracassado, é a pessoa que não quer, a pessoa que não acredita, não sei o quê, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, quando ela expõe uma pessoa dessa falando, se você não acredita no que eu tô te falando, no que eu tô te entregando, eu não quero você aqui, primeiro que ela se blinda de crítica. Então, um monte de gente ali, qual vai ser a próxima pessoa no mastermind dela que vai levantar a mão e vai questionar ela? Ninguém. Porque ninguém quer passar pela vergonha máxima de ser exposta e constrangida na frente dos outros. Então, essa é a primeira coisa que já vai proteger ali a Natália. Segundo, a Natália cresce na polêmica, sempre fez isso, sempre fez isso. Então, quantos views você acha que o stories dela deve estar? Por que você acha que a Natália fez? Se eu entrar agora, no perfil da Natália, vocês vão ver a quantidade de stories dela mostrando resultado. Aqui, ó. Isso aqui é a resposta dela. Ao mesmo tempo que ela fala, preciso proteger o meu grupo, ela está mostrando, olha como eu sou bem-sucedida. Vocês estão entrando aqui para me atacar? Só que a Natália já entendeu uma coisa, ela não é para todo mundo. Ela quer pessoas que ouçam o que ela tem para falar e batam palma. Ela não quer gente para criticar ela. Ela não quer converter você, pessoa que não gosta dela. Ela quer, porque existem 8 bilhões de pessoas no mundo, gente. Ela não quer converter você que não gosta dela. Ela quer pegar aquela pessoa que não tem uma opinião tão formada quanto ela, ou uma pessoa que gosta dela, mas não sabe muito bem se gastaria dinheiro. Ela quer pegar aquela pessoa que já está na beira para dar só um empurrãozinho e fazer a pessoa gastar 20 mil. E essa pessoa que está ali na beira, essa pessoa, ela não está preocupada se as pessoas odeiam, e muito pelo contrário, como ela se identifica ideologicamente com a Natália, ela vai olhar isso e vai falar, pelo amor de Deus, eu não quero ser essa pessoa que vai questionar. Eu não quero ser a fracassada, a perdedora. Eu quero ser uma das pessoas que aparece nos stories dela como sendo um case de sucesso. Então, quando ela faz a divisão e fala, eu preciso proteger o grupo dela são das vitoriosas. O grupo dela são das abençoadas. O grupo dela são das mulheres que não vão para Mastermind perguntar com um debochezinho qual é o seu diferencial. Não. Então ela não tá preocupada com você que já não gosta dela. Então eu tô aqui falando do vídeo dela, ela não tá preocupada, porque ela sabe que ela não vai vender para mim. O que ela tá fazendo aqui é só reforçar a ideia de que o grupo dela é de gente vitoriosa, de gente bem-sucedida. E tem muita gente que quer estar nesse grupo. Então, essa estratégia... Aí o povo tá falando, gestão de crise, porque tem que tomar cuidado, Natália, porque eu acho que ela não foi inteligente, porque não sei o que, eu tenho certeza do meu cu na esquina se ela não passou a vender mais com isso, gente. Hoje a gente está em outro momento da internet e do marketing. As pessoas acham que cancelamento dá algum problema para as pessoas. Só que tem gente que está comendo cancelamento com arroz e farofa. E a Natália é uma delas. A Natália sabe exatamente, por isso que ela falou e fez aquele stories falando. Gente, não saiam do foco. Tá vendo como as coisas elas passam? Gente, eu queria muito que ela mostrasse quantos views tem nesses stories. Eu tenho certeza absoluta que tem no mínimo 5, 6 vezes mais views do que ela tem normalmente. Porque todo mundo tá indo pra lá. E de todas as pessoas que estão vendo os vídeos dela, todas, uma parcela ali de 10% que seja, está inclinado a fazer negócio com ela. E essas 10% que vão pagar os 20 mil do curso. E essas 10% que vão olhar para essa garota e vai falar, você é uma perdedora. Você é uma debochada, você só queria lacrar. E isso reforça as pessoas, reforça a vontade que a pessoa tem de fazer parte do grupo da Natália. Então eu vou te falar uma coisa, você tá preocupada com a gestão de crise da Natália? Não fique. Porque eu tenho certeza que ela ganhou uma bolada de dinheiro com essa história, e é por isso que ela continua fazendo esse marketing, e é por isso que muita gente faz isso. Porque quando você passa da barreira do medo de ser odiada na internet, que a Natália já não tem esse medo, há muito tempo. Quando você entende que a divisão faz as pessoas
te amarem ou te odiarem, e que quando elas te amam, as pessoas elas te odeiam na mesma força que elas te amam. Então, quanto mais você criar pessoas que te odeiam, mais você vai criar pessoas que te amam e vão te dar dinheiro a hora que você quiser. Então, assim, no final, eu também estou alimentando o marketing da Natália. E eu tenho certeza que ela ganhou muito mais dinheiro. Então, assim, não se preocupem com a gestão de crise dela. Porque não tem crise nenhuma. Isso aqui é o maior, talvez a maior case do ano dela. É esse aqui que ela fez. E é por isso que ela vai pro palco falar: você não faz parte do meu grupo. Porque gente perdedora não faz parte do meu grupo. Eu só tô aqui com vencedora. E tem um monte de vencedora entrando no curso dela por causa disso.